Oi mães, oi pais, bom dia. Eu resolvi fazer uma introdução sobre o projeto ABA para explicar para vocês como tudo vai acontecer, né? O que tem no meu coração, já tem 2 anos que eu tenho esse projeto no meu coração, que eu venho escrevendo ele, e aí sabe aquele negócio de escrever e rasgar e jogar no lixo, escrever, rasgar e jogar no lixo porque não tá bom, e não é isso que eu quero atingir, não é isso que eu quero fazer, mas o que eu posso dizer do projeto é que é uma ideia que eu tive de ensinar para as crianças as histórias contidas num livro chamado Bíblia, né? É um livro que tem um tabu muito grande porque muitos acham que a gente prega uma religião, então como a escola é laica, então eu não posso pregar uma religião, então por isso sempre houve a ideia, mas eu não sabia como prosseguir com o projeto de uma forma onde eu somente ensinasse essas histórias, sem exatamente fazer com que os filhos de vocês sigam uma religião, porque essa não é a minha ideia, tá? Então eu resolvi fazer essa live para contar um pouquinho da minha história, para que vocês entendam o que eu quero atingir nos filhos de vocês. Quando eu era criança, meus pais não falavam muito de Deus para mim. Deus para mim era aquele que eu tinha que ir, que eu tinha que vir, que eu tinha que dormir, né? Que eu tinha que acordar. Então era aquela figura que minha mãe dizia, vai com Deus, volta com Deus, dorme com Deus, e assim ia. Então eu criava um ser enigmático na minha cabeça de quem era esse Deus, mas muitas vezes eu não perguntava para os meus pais quem era, porque quando a gente é criança a gente pensa só em brincar e às vezes a gente tem algumas curiosidades, a gente tem alguns sentimentos, tem algumas ideias que a gente não expõe, né? Mas que muitas vezes fica ali guardado no nosso coração e só floresce numa fase um pouco mais juvenil, né? E aí entre de 10 a 12 anos eu comecei a despertar essa curiosidade, comecei a perguntar para minha mãe, mas ela muitas vezes não sabia responder, ela falava que Deus era um ser superior, que cuidava da gente, que olhava pela gente, e eu falava, como assim? Ele olha para todo mundo? Então assim, eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito curiosa, até hoje eu sou assim, tudo eu quero saber, tudo eu leio, tudo eu corro atrás para saber por mim a informação, né? Não do que as pessoas falam. E aí ela, coincidentemente, enquanto nós estávamos no mercado, ela encontrou com uma amiga e essa amiga tinha virado professora de catecismo ou catequese, né? Eu não sei exatamente, alguns falam catecismo, alguns falam catequese. E aí, baseado na minha curiosidade, a minha mãe conversou com ela e eu comecei a fazer esse catecismo. E esse catecismo, catequese, nada mais era do que um preparatório para uma primeira comunhão. E nesse catecismo nós aprendíamos aquilo que a Igreja Católica prega, né? Nós aprendemos as rezas, né? A orar o Pai Nosso, a rezar o Pai Nosso, rezar Ave Maria, Santa Maria, enfim, todas as rezas que a Igreja Católica prega. Um pouco do que está escrito na Bíblia, não muito, porque ficava tudo meio, né, tipo assim, tá, Deus criou Adão e Eva, mas e aí, como que, e toda a população, da onde veio, né, então isso eram questões que ficaram muito fortes no meu coração, e eu fiz pouco tempo, porque eu entrei numa turma que já estava num nível avançado, então eu fiz 6 meses somente de catequese, e aí depois em seguida já fiz a primeira comunhão. Mas meus pais não tinham costume de ir à missa, e eu comecei a ir sozinha às missas, né, de domingo, que eram às 8 horas da manhã, então eu tinha que acordar primeiro que todo mundo, tomar café sozinha e ir até a missa na igrejinha próxima da minha casa, onde eu tinha feito essa primeira comunhão. No começo eu fui, me dediquei, mas aí essas curiosidades, então eu conversava com a minha professora de catecismo e eu falava para ela, tá bom, mas deixa eu te perguntar, tinha Adão e Eva,
Aí eles tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí eles ficaram com mãe, pai e filho. Como que daí surgiu toda a população? E aí ela ficava olhando pra minha cara e ela não sabia responder. E aí depois eu ainda falava, tá bom, mas aí a Eva comeu a maçã, né? Comer a maçã é pecado? E ela ficava olhando pra minha cara e continuava sem responder, porque eu acredito que até ela mesma tinha essas questões no coração dela. E aí eu desisti, né? Falei, isso não é pra mim, eu vou, né? Depois eu vejo. E aí toda vez que eu tentava ler a Bíblia, todos nós sabemos que a Bíblia, principalmente a mais tradicional, ela é escrita numa língua que muitas vezes a gente não entende, num vocabulário que muitas vezes a gente não entende, né? Porque é um vocabulário antigo. E aí a gente fica com sono, depois eu leio, é uma leitura cansativa. E aí eu desisti. Passei anos tendo isso no meu coração, muitas vezes tendo acesso a algumas pessoas que falavam, que tentavam, né, me esclarecer algumas dúvidas. Depois tive aula com testemunhas de Jeová durante 2 anos da minha vida, eu tive aula com eles. Foi um momento muito gratificante que me respondeu muitas perguntas, mas ainda assim eu ainda tinha enigmas no meu coração. Até que há 6 anos atrás eu realmente comecei a estudar por mim, né? E comecei a ler, comecei a buscar vídeos, buscar teorias, vários estudos, me colocando em várias situações onde eu realmente comecei a entender algumas questões que para mim eram enigmas na leitura desses livros, né? E aí, baseado nisso tudo que eu tô contando para vocês, em todas essas curiosidades que eu tive ao longo do processo da minha vida, eu resolvi escrever o Projeto ABA. Então, o que eu posso dizer para vocês? O Projeto ABA, como é para criança, né? Confesso a vocês que eu nunca contei histórias bíblicas para criança, então para mim tem sido um desafio escrever esse projeto de uma forma simples, para que eles entendam, é claro, despertar dentro deles a curiosidade de um dia eles irem buscar essas histórias, que hoje para mim é uma verdade, para que eles possam um dia buscar essa leitura e esse entendimento baseado naquilo que eles compreendem e não no que ouvem dizer. Porque nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de se curvar aquilo que é falado por terceiros, né? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, hoje nós vemos uma situação onde a mídia tem declarado várias informações sobre o presidente, sobre o próprio vírus, e que muitas vezes a gente não corre atrás da informação, a gente reposta coisas que são mentirosas. Eu, por exemplo, não gosto disso, mas no início desse vírus eu fui influenciada a não acreditar na potência dessa doença para o ser humano, e eu ainda tentei entrar em contato com a Secretaria de Educação, porque a gente tinha a ideia de fazer colônia mesmo assim, porque não acreditei, a princípio eu não estava acreditando naquilo, que o vírus seria tão devastador como tem sido, né? Por quê? Por acreditar naquilo que a mídia estava pregando e naquilo que eu queria acreditar, porque quem me conhece sabe que jamais eu gostaria de ficar em casa sem as minhas crianças, né? Então, a princípio eu não acreditei, mas por influência da mídia, né? E só depois que eu comecei a correr atrás das informações, que eu comecei a buscar, que eu comecei a ler o que era o vírus, como ele se propagava, que eu comecei a entender a problemática toda em volta desse vírus e por que o isolamento social. Então, o que eu estou trazendo, voltando ao assunto do projeto, o que eu estou trazendo para os filhos de vocês é um despertar
de curiosidade em torno de um assunto para que um dia eles possam ter a curiosidade de procurar e de, por eles, fazer a escolha daquilo que eles querem seguir. Eu sou a primeira da minha geração e da minha família a ter esse tipo de leitura. Eu não me nomeio de nenhuma religião, porque eu acho que ser cristã não é uma religião. Eu sou cristã, como eu já sempre falo nas nossas reuniões, que eu não sou cristã de boca, eu sou cristã de estudo. Ainda falta muito para eu compreender realmente todas as minhas dúvidas, mas hoje eu me dedico à leitura e por isso eu escrevi esse projeto que prevê. Eu quero contar para os filhos de vocês as histórias que estão nesse livro, né, chamado Bíblia, de uma forma simples para que eles tenham conhecimento dessas histórias e um dia possam despertar para a leitura individual e estudo deste livro que tem histórias tão magníficas, né? Então, aqueles que não concordam, eu dou total liberdade de, sempre que vem lá uma postagem, Projeto Aba, aula 1, não mostrarem aos seus filhos. Eu acho que nós vivemos numa sociedade livre e a gente tem que respeitar a opinião de todos, né? Mas aqueles que gostariam de mostrar, que eu não pretendo incentivar os filhos de vocês a seguir nenhuma religião. A única coisa que eu quero fazer é contar as histórias, né? E a partir daí eles vão discutir mesmo com vocês o que eles vão querer no futuro, tá? Então, quem não quiser, é só não mostrar para os filhos sempre que vê escrito Projeto Aba, porque já está falando sobre as histórias que envolvem a Bíblia, ok? Beijo no coração, até a próxima!